Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Então, vamos lá. Quero passar a palavra então agora para o vereador Celso Gianazzi, que também tem a luta lá na Câmara pela volta das 4 pautas abonadas e tem nos apoiado aqui também na nossa luta. Celso. Boa noite a todas, boa noite a todos aqui presentes. Saudar aqui essa mesa potente com as falas que foram colocadas, saudar todas as entidades sindicais aqui, representantes aqui presentes, os também representantes que estão de forma online, saudar também a fala da professora deputada Luciane Cavalcante, que tem feito uma luta muito importante no Congresso Nacional, representando os servidores públicos, e cumprimentar aqui o deputado professor Carlos Gianazzi por trazer mais essa pauta, uma audiência pública importante, de uma pauta que é de todos nós, né, servidores públicos, aqui foi muito bem falado, da origem, né, das faltas abonadas, nada foi por acaso, nada nasceu do acaso aqui no estado de São Paulo, na rede estadual, no serviço público estadual, na prefeitura de São Paulo. A gente tem uma pauta também no município de São Paulo de ataques aqui aos servidores públicos. As faltas abonadas do município, nós temos elas desde 1979, são quase 50 anos que nós tínhamos essa pauta, e eu lembro bem que quando começaram os ataques aqui no Estado, o deputado Carlos Gianazzi falava, olha, vamos ficar atentos que eles estão fazendo a reforma previdenciária foi feita aqui, na sequência ele falava, olha, vamos ficar atentos que eles vão levar essa para o município. Não dava outra. Acontecia aqui, acontecia lá. Acontecia o que? A retirada das faltas abonadas, aconteceu também no município de São Paulo. E lá, no município de São Paulo, em 2021, nós tivemos a reforma da Previdência, o Sampaprev 2, e lá foi instituído aí o confisco das aposentadorias dos servidores aposentados e pensionistas, 14% para quem já contribuiu a vida toda. Então, a gente tem casos lá, e eu mostro bem, deputado Gianazzi, no telão lá da Câmara Municipal, nós temos servidores da área da cultura, professor Aldo, trabalharam 40 anos, 50 anos na Prefeitura de São Paulo, ganham um salário de uma aposentadoria de R$ 2.800, R$ 2.400, depois de 40 anos. E eles têm 14%, Chico Poli, confiscados dos seus salários, das suas aposentadorias. É o dinheiro que ele compraria o seu alimento, sua cesta básica, o seu remédio, o seu medicamento, porque a gente também não tem assistência médica, os hospitais estão sucateados. Então, foi feita o Sampaprev, e junto com o Sampaprev, veio também uma reforma administrativa, retirando, nós tínhamos lá no nosso estatuto 10 faltas abonadas, eles queriam retirar, o projeto veio para retirar as 10 faltas abonadas, e a gente, naquele movimento histórico lá, o deputado Carlos Gianazzi, a deputada Luciane Cavalcante, era servidora, e também naquele movimento eram mais de 100 mil servidores de frente à Câmara Municipal. A gente conseguiu brecar algumas coisas, conseguimos brecar. Não perdemos as 10 faltas abonadas, mas perdemos 4. Hoje, o estatuto lá vem alterado com 6 faltas abonadas. E também, junto com esse pacote de maldade, havia também a ideia do prefeito Ricardo Nunes de tirar o dia de férias, olha só, descontar dias de férias dos servidores que adoeciam. Então, o servidor que tivesse uma doença acima de 5 dias no ano, licença médica a partir de 5 dias no ano, ele começava a perder dias de férias no período aquisitivo. Então, se um servidor tivesse um câncer, uma doença mais grave, uma leucemia, e ele precisasse ficar mais de 30 dias afastado do seu trabalho, ele perderia as férias. Além de ficar doente, que ninguém quer ficar doente, além de ficar doente, ele ia perder as suas férias inteiras. E nós, junto com o deputado Carlos Gianazzi, junto com a professora deputada Luciane Cavalcante, nós, do coletivo Educação em Primeiro Lugar, nós ingressamos com ação direta de inconstitucionalidade deste artigo da lei, né? Porque
o prefeito Ricardo Nunes, ele queria ser mais do que um prefeito, ele queria ser um deputado federal, e ele poder fazer uma PEC para diminuir, acabar com as férias, porque as férias estão consignadas lá na Constituição Federal. É um direito dos trabalhadores que nós conquistamos, né? Os trabalhadores com muita luta os trabalhadores conquistaram com muita luta. E aí ele queria alterar isso, fazer com que perdesse os dias de férias por conta de doença de saúde, por problemas de saúde. E nesse ponto nós tivemos sucesso, a nossa ação direta de inconstitucionalidade foi vencedora no Tribunal de Justiça e derrubou essa medida do prefeito Ricardo Nunes. Então, é para ver que a gente tem que ter luta, é luta atrás de luta, e nós, pegando a iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, aqui com um projeto que os ataques começaram antes, então o projeto do deputado Carlos Gianazzi para o retorno das faltas abonadas está na frente da tramitação, que nós apresentamos um também, baseado na mesma premissa aqui do deputado Carlos Gianazzi, apresentamos um na Câmara Municipal, também está tramitando, está passando, está um pouco mais atrasado do que esse da Assembleia Legislativa, para retornar os nossos 4 dias, né, para que a gente tenha os 10 dias de faltas abonadas. Eu estava falando com algumas pessoas ali, as pessoas que não são servidoras públicas não sabem, esses 10 dias eles são divididos durante o ano, né? Aqui são 6, lá são 10, são divididas no ano, são dialogadas com as unidades de trabalho de cada um. Então, o servidor não tira aleatoriamente 10 dias, tem o limite por mês, e é para assim, para tratar da sua saúde física, da sua saúde mental, dos seus dependentes. Tem muitas professoras na rede municipal que são mães solos, têm filhos com deficiência, e elas utilizam dessa falta abonada para dar assistência que os seus filhos não têm. Na verdade, levar o filho para o médico, correr atrás, né, de um apoio que não tem, a rede pública não dá esse apoio aos servidores públicos. Então, é fundamental que a gente reconquiste esse direito. E a gente fala muito de reconquistar direitos, nós vivemos num momento só de retirada de direito. A deputada Luciane Cavalcante entrou, falou, a Lei Complementar 226 de 2026 foi, na verdade, uma exceção à regra, porque foi tirado o nosso direito de quinquênio, sexta parte, as nossas evoluções que o governo Bolsonaro retirou de todos nós, servidores públicos, que trabalhamos durante a pandemia, e ela, com o projeto, fez uma articulação muito importante no Congresso Nacional, conseguiu aprovar a Lei Complementar 226, que o presidente Lula sancionou, e nós retomamos um direito que era nosso, né, consagrado nos estatutos dos servidores públicos. São 5 milhões de servidores públicos em todo o Brasil que tiveram seu quinquênio, sua sexta parte, seu triênio de volta. Então, é dizer que é de muita luta, aqui está caminhando bem o projeto do deputado Carlos Gianazzi. Agora, é importante que todas as entidades sindicais, todos os servidores públicos façam essa movimentação, essa mobilização de apoio, de pressão, do abaixo-assinado, para que o projeto tramite. Esse é um ano, já estou terminando aqui, é um ano de eleição, e é muito importante que a gente pressione os deputados. Aqui, como aconteceu no PDL 22, que o deputado Carlos Gianazzi apresentou aqui na Assembleia Legislativa, do movimento das aposentadas, dos pensionistas famosos, ficaram como os tuiteiros, na época lá era a pandemia, os tuiteiros faziam toda a pressão por Twitter, e o confisco das aposentadorias e pensões aqui no Estado conseguiram revogar, né? Ninguém acreditava, mas a pressão em todo o Estado de São Paulo foi tão grande que conseguiu revogar algo que poucos estados conseguiram, né? Estado de São Paulo aqui, Sergipe, Alagoas, município de Vitória, e São Paulo ainda continua, a cidade de São Paulo continua com o confisco, mas mostrar que a mobilização, a articulação dos servidores dá resultado e a gente vai fazer esse enfrentamento. Então, boa luta, contem conosco também na Câmara Municipal, estamos juntos nessa luta em defesa do serviço público e na valorização dos seus servidores. Obrigado, Celso, vereador Celso Gianazzi. Vamos abrir a palavra agora. A pessoa só levanta a mão e fala o nome e a entidade ou a categoria que pertence. Meu nome é Marta Lima, eu sou psicóloga, servidora pública estadual, regida pela Lei 1157, que rege todas as carreiras de saúde no estado de São Paulo, e trabalho no sistema prisional.
Acho que é importante trazer também, né, um pouco do que passa, né, passam os profissionais de saúde, porque nós trabalhamos 30 horas semanais, e trabalhando 30 horas semanais, nós não temos direito à ausência parcial para médico. Então, o único recurso que nós tínhamos, né, eram as faltas abonadas. Então, a situação dos profissionais de saúde acabou piorando muito, além, aproveitando, né, a Lei 1157 é uma lei que traz muitos prejuízos em progressão de carreira. A gente tem promoção e progressão, onde só progride 20% da categoria. O salário base de profissionais de saúde, nível universitário, é de 600 a 800 e poucos reais. Isso é uma vergonha, porque a gente precisa de formação continuada. E para piorar, agora a gente tem o risco de extinção dos cargos na vacância, né, que está suspenso temporariamente, mas que é um projeto desse governo. Então, acho que olhar para isso também, para algumas especificidades, porque tem servidores de outras áreas, principalmente da área da saúde, onde a maioria são servidoras e mães, e não tem esse recurso que nós utilizávamos para resolver urgências, que eram as faltas abonadas. Esse direito está suspenso e nós não temos o direito básico de passar em uma consulta médica sem ter esse desconto. E dentro das regras do serviço público, se a gente ultrapassa 1 hora do nosso horário de trabalho em ausência, a gente perde o dia inteiro. Então, a gente perde o nosso dia todo para poder passar em uma consulta médica. Perde em desconto, né? Acho que é importante também elucidar que a gente perde em desconto. Então, queria trazer um pouco essa consideração também. Dora representando aqui a APQC, Associação dos Pesquisadores e Pesquisadoras Científicos do Estado de São Paulo, com uma camiseta bonita aí, em defesa dos Institutos de Pesquisa Científica do Estado de São Paulo, que estão na luta também pela recriação dos institutos de pesquisa, aqueles que também já foram extintos pelo governo Dória, Florestal, o Geológico, o Instituto Botânica, a SUSEM. Imaginem vocês, em plena pandemia, no auge da pandemia, o Dória simplesmente extinguiu também a SUSEM. Exatamente. Eu gostaria de colocar aqui a dura realidade dos institutos públicos de pesquisa com o governador que nós temos no momento. A última situação que nós estamos enfrentando é o Adolfo Lutz. O Instituto Adolfo Lutz, que eu acho que todos conhecem, que fica ali na Avenida Doutor Arnaldo, ele está, nesse momento, na mira, porque será construído um hospital que está sendo chamado de Hospital Inteligente, e é um hospital que nós achamos que é muito importante. Mas o que acontece é que o local determinado para a construção desse hospital é exatamente onde se encontram os prédios do Instituto Adolfo Lutz. E a ideia é que esses prédios sejam demolidos e que os laboratórios que estão ali abrigados sejam transferidos para outras localidades, que ninguém sabe quais são. Não há nenhuma informação oficial sobre essa demolição. Até o momento, nós não fomos informados, nem os pesquisadores do Adolfo Lutz e nem a própria associação. Temos feito várias tentativas para tentar entender essa situação. E, com relação a toda essa situação que nós estamos enfrentando, em alguns momentos, nós até esquecemos daquilo que já passamos e que já nos atingiu, que foi a nossa carreira, que foi extinta. Passamos, né, na carreira também, como foi dito pelo Jabá, né, nós também tivemos o subsídio e tivemos retirados, então, o que eles chamam de penduricalhos, né? E, no caso da carreira de pesquisador, que virou a Lei 14.135, eles permitiram que nós fizéssemos opções.
E só que essa opção ela foi feita, na maior parte dos casos, pelos pesquisadores já aposentados. Então, nós ficamos numa carreira antiga, enquanto os novos entraram nessa carreira de subsídio, aonde não tem mais os quinquênios e não tem mais a sexta parte. Como a carreira foi extinta, provavelmente quem ficou na carreira antiga não terá com quem se confrontar no futuro. E, recentemente, nós fomos surpreendidos também pelo decreto 70.410, que extinguiu quase 70 mil cargos da administração direta. No caso dos institutos de pesquisa, nós perdemos 5.800 cargos. Nós perdemos os cargos do apoio à pesquisa, dos assistentes técnicos de pesquisa e dos profissionais que são das carreiras de técnico, de auxiliar e de oficial. E o que acontece com esses cargos? Eles foram extintos para quem está em atividade, mas serão extintos na vacância. O que acontece conosco é que nós temos um déficit de 80% de pessoal de apoio nos institutos de pesquisa. Os 20% que restaram serão extintos na vacância. Então, o que a gente entendeu? Nós entendemos que nos institutos de pesquisa não há mais funcionários de apoio. E o que nos resta, que são poucos, provavelmente nos próximos 3 ou 4 anos, não haverá mais essa categoria. Isso nos indica que a intenção é terceirizar. Isso também nos mostra que, realmente, nós temos uma situação em que os funcionários públicos não estão sendo bem-vindos nessa gestão. Eles estão em fase de serem extintos, aonde for possível. E eu também quero aqui denunciar o fato de que as áreas que estão desocupadas pela falta de funcionários dos institutos públicos de pesquisa no interior paulista, nós ocupamos basicamente todo o interior paulista, todos os nossos institutos estão espalhados no interior. O que acontece? As áreas estão sob ameaça de serem vendidas, porque elas estão sendo chamadas de áreas ociosas. Elas não são ociosas. Há pesquisadores trabalhando a duras penas. Temos hoje a denúncia de um colega de Mogi Guaçu que trabalha com triatomídeo, com a doença de Chagas, com o barbeiro. Ele está trabalhando sozinho, porque também temos o programa de demissão incentivada e 8 funcionários aderiram. E ele ficou basicamente sozinho, com 2 funcionários, quase impossível de realizar o trabalho de atendimento à população. Isso é muito grave, porque quem está perdendo com todo esse desmonte é a população. O governador ele não está prejudicando os funcionários públicos, ele está prejudicando a população do estado de São Paulo, da capital e do interior. Eu sinto muito de dizer isso. Acho que as faltas abonadas são muito bem-vindas. Muito obrigada, Janase, por fazer esse projeto. Elas são muito bem-vindas porque nós estamos, no momento, todos, precisando manter o nosso emocional equilibrado. E as faltas abonadas nos auxiliam nesse ponto, porque permitem que a gente possa executar uma das atividades que, às vezes, quando nós estamos completamente no trabalho, não conseguimos fazer, como foi dito aqui. Não, às vezes, cuidar de um pai, de um filho, ir ao médico e preparar algum documento, fazer alguma coisa, todos temos vida, né? E isso é importante que seja valorizado. Nós precisamos de um governador que nos valorize. Então, por isso, eu acho que o que nós precisamos para nos salvar é realmente mudar o governo nessa próxima eleição. Obrigada, Janete. Obrigado, Dória. E dizer que a PQC foi muito importante, vocês conseguiram deter a venda dessas áreas, né? Provisoriamente, mas conseguiram
através lá da doutora Helena Goldman, advogada muito boa de vocês. Judicialmente. Estamos Judicialmente. trabalhando judicialmente É. a maior parte do tempo com a advogada da nossa associação, a doutora Helena Goldman, e ela realmente tem sido fantástica. Com certeza, parabéns, viu? Ele tinha levantado a mão, né, o colega João. Então, João, Boa de- noite da a Paz, todos. diretamente de Penápolis, veio de longe. Né, reunidos aí sobre o convite maior aí do Gianazzi, né? Que a gente fala assim, ele não é a cereja, ele é o bolo inteiro para nós, né? Supervisores, principalmente da educação, a gente tem um carinho muito grande e reconhece aí a sua grande atuação, tá? E agora o vereador ali também, né? Que se agregou, a Luciene, enfim, a professora Bebel, né? Nós da educação somos muito gratos a todos vocês, né? Que compram as nossas lutas. O Jabá dizia ali, porque nós somos subsídio, né? Então, esse governo, aliás, dois temas que quando a gente ouve, a gente arrepia os cabelos. Quando fala em reforma de alguma coisa, reforma administrativa, e agora também, né, para funcionalismo, a nova carreira, o magistério principalmente, né? Poli e Aldi e companhia que está aqui. Nova carreira, o que é nova carreira? Você extingue essa que está, como a Dora já colocou ali também, né? Nós vamos ser extintos, né? E os novos, eles teoricamente podem optar pela velha, mas os novos, os que somos da antiga, né? Mas quem é o novo já entra aí com subsídio, né? E aí, a escola, que era um espaço real de educação, de formação de cidadania, de pensadores, esse espaço está morrendo, né? Agora, a plataformização, né? Os conteúdos que vêm prontos, com erros, enfim, né? O que a gente tem agora? É metas, né? Quanto mais você aperta botão, você está lá no vermelho, amarelo ou no vermelho, né? O Gianazzi já falou aqui, o professor também é penalizado, cada um na sequência, né? O professor, depois o diretor, depois o supervisor de ensino também, né? Antigamente falava-se que a supervisão de ensino era o grau mais top da carreira. Eu ouvi isso no meu ingresso em 91. Hoje em dia a gente fala, ai meu Deus, né? Supervisor de ensino, né? Então, assim, não existe mais aquela valorização profissional, né? E já foi debatido aqui muito. Para que funcionário público? Nós somos empecilho, né? Para a grande possibilidade de privatização geral de tudo, né? E isso nos entristece. Com relação às abonadas, né, Gianazzi, elas são muito bem-vindas, tomara que a gente tenha sucesso. 2 comissões já aprovaram, né, como você disse, né, praticamente, eu entendo como isso um sinal de vitória já, né? E essas abonadas a gente vai servir para corrigir uma coisa maldosa que esse governo fez, que é adoecer todo mundo, né? Ninguém tem paz mais, ninguém, né, está em pleno juízo ali do seu perfeito juízo, de pensar em si mesmo, de meditar, de valorizar a família, nada. Eu acho que as pessoas acordam com os dedos já em que direção, qual botão que vai apertar agora, né? Então as abonadas são muito bem-vindas, né? Vai corrigir esse momento histérico que a gente está vivendo e oxalá no futuro que ele volte a normalizar, né, a rotina que nós tivemos aí desde lá de 68, como você já historiou aqui, tá bom? Vitória para todos nós, e é junto que a gente se fortifica, né? É junto que nós lutamos, tá bom? É isso que eu queria colocar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, João, da Paz, que é o Sindicato dos Supervisores de Ensino do Estado de São Paulo. Só uma informação importante, olha, muitas pessoas perguntando aqui na transmissão, nas redes sociais, o que fazer, né? É importante, nesse momento, pressionar os deputados da Comissão de Finanças e Orçamento, porque o projeto está lá, é a última. O deputado Oséias de Madureira, como eu disse a vocês, ele me falou na semana passada, eu conversei com ele me disse que vai apresentar um parecer favorável ao nosso PLC 32. Ele, infelizmente, tirou uma licença médica agora, né, mas a assessoria dele deve estar preparando já esse parecer que será apresentado na Comissão de Finanças, e aí ele vai para aprovação. Então é importante, né, a gente vai deixar ali na transmissão
o nome dos deputados da Comissão de Finanças para que vocês mandem mensagens, por favor, apoie o nosso PLC número 32, apoie a volta das faltas abonadas. Isso ajuda bastante essa mobilização externa da categoria, como nós fizemos com o PDL 22, que mobilizou o tempo todo aqui a Assembleia Legislativa. Inclusive, foi o PDL, projeto que mais teve moções de apoio de câmaras municipais. Foram quase mais de 400 moções de apoio de câmaras municipais. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.